plugadas e plugados, como vocês estão? Espero que não estejam estressados. Ainda mais com essa agitação do dia a dia, essa correria diária, para não perder prazos e ainda ter que ser um profissional altamente produtivo. Sofrer um nível de cobrança alto, sofrer pressões diárias e por aí vai. Ouvir que alguém anda estressado está mais comum que a gente imagina. E para conversarmos sobre lidar com situações estressantes, convidamos a médica do trabalho, doutora Andréia Lopes. Doutora, seja bem-vinda aí ao nosso programa, viu? Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Eu queria te fazer umas perguntas que a gente anda tão estressado e ansioso, né? O dia a dia nosso tem nos cobrado bastante, o meio, né, e o mercado. Você poderia falar qual que é a ligação da saúde mental no ambiente corporativo e o contexto social? Porque é tão importante não banalizar esse assunto. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que a saúde é o bem-estar físico, mental e espiritual. Daí se percebe que a saúde são vários pilares: o pilar financeiro, o pilar familiar, o pilar físico, o pilar mental. Então, às vezes a gente tem o mesmo contexto, mas se os pilares não estiverem bem fundamentados, as respostas psicológicas são completamente diferentes. Então imagine o mesmo contexto de desemprego para dois pais de família. O que tem os pilares de familiar, financeiro, de saúde bem estabelecidos, ele vai enfrentar muito melhor essa situação do que aquele que está com conflito familiar, está cheio de dívida, está sedentário, está fumando, enfim. Esse contexto de desemprego em que a situação financeira ela foi abalada, é normal de que até a pessoa se recolocar novamente no mercado, ela sofra alguma dor de cabeça, uma insônia, uma certa gastrite, uma angústia, mas ela vai enfrentar muito melhor se os pilares da saúde dela, o contexto dela for mais favorável. E ninguém está imune, né, de ter alguma situação na vida que seja um pouquinho mais complicada, né? Então, um luto, uma cirurgia, um diagnóstico complicado, uma separação, né? Então, a saúde mental ela está intrinsecamente ligada com as situações do dia a dia. Nossa, aí que vem a importância do equilíbrio, né? Sim, porque sim. Se um desses pilares estiver, né, perder um pouco o equilíbrio, os outros vão ajudar na sustentação. Até que tudo volte a equilibrar. Agora, se os pilares estiverem todos mais ou menos, aí complica. Reforçar isso, trabalhar isso, Sim, né? sim. E poderia me falar qual que é a importância de ações de prevenção dentro das empresas? É importante as ações de prevenção para que os trabalhadores possam se conscientizar, para que eles possam perceber que eles têm voz, têm vez, têm segurança. E uma coisa muito importante que eu acho que as ações de prevenção dentro das empresas elas trazem é que antigamente os trabalhadores, ao perceberem situações inadequadas, situações de assédio, eles simplesmente fingiam que não viam, ignoravam, engoliam. E hoje o trabalhador, a partir das ações de prevenção, ele sabe a quem recorrer, o que fazer, ele sabe, ele pode ser melhor direcionado, ele não precisa de sofrer sozinho e não precisa de fugir dessa situação. Que é importante, o falar é importante, desabafar é importante, né? Sim. Que guardar só piora a situação, né? É verdade. E existe algum grupo específico de trabalhadores que está mais vulnerável ao risco de adoecer? Então, nenhum de nós está imune a adoecer. Porém, existem alguns grupos de trabalhadores que eu posso destacar aqui que eles têm um pouquinho mais de risco. Então, aquelas pessoas que ela já tem algum transtorno mental prévio, ela tem uma possibilidade de repente, ao ser submetido a uma pressão maior, ela descompensar. Também podemos citar os PCDs.
Então, eles já enfrentam no dia a dia uma maior dificuldade de pegar um transporte público. Às vezes, no serviço, não tem um instrumento de trabalho bem adequado para ele. Então, também é um outro grupo que pode ter algum risco maior de adoecimento. Imagine, por exemplo, um trabalhador autista, que ele tem alguma alteração sensorial. Então ele não consegue ter muitos estímulos visuais, de barulho, muito movimentação de pessoa. Ele pode se desregular mais facilmente do que o comum. Então também é um grupo de risco que a gente tem que ter uma atenção especial com esses trabalhadores. Também os trabalhadores que têm questões de vulnerabilidade, eles também são mais submetidos a esse risco de adoecimento. Então, por exemplo, uma mulher trabalhadora que está vivendo uma situação de violência doméstica, né, temos vários outros contextos também, por exemplo, um idoso que tem um pouco de dificuldade de mexer com tecnologias, ele pode ser um grupo mais vulnerável, ter uma crise de ansiedade, por exemplo. O grupo LGBT também por ter já um preconceito, a trabalhadora que está no momento de gestação. Então são grupos de trabalhadores que a gente tem que ter uma atenção especial porque eles têm um maior risco de adoecimento pela vulnerabilidade. Que a paciência, empatia com a pessoa, né? Isso. Às vezes adequar a atividade ou colocar numa salinha separada, enfim, a gente tem que perceber qual é essa vulnerabilidade e tentar incluí-la, né, para que esse adoecimento não aconteça. E a gente, além deles falarem, que você falou antes, né, da importância de se abrir e falar, né? E também a gente perceber o nosso ambiente, também perceber um amigo, né? Sim, é verdade. E eu estava lendo que assim, o Brasil ele lidera um ranking, né, de ansiosos aí na América Latina e é o segundo na América, né, atrás só dos Estados Unidos, com 19 milhões de doentes, né, 19 milhões. E você poderia me dar uma explicação assim? Por que isso acontece? Então, o mercado de trabalho, ele reflete todo o contexto social. Então, hoje no Brasil, a gente está vivendo uma bipolarização política, a gente está vivendo, né, muita violência nos centros urbanos, também muita exposição a telas, a gente não tem um acesso fácil a consultas com psicólogo, psiquiatra, então temos salários baixos, a inflação que está exagerada, né? O salário já não está acompanhando tanto, a gente tem a sensação que está tudo aumentando de preço e o nosso salário não está dando conta. Então, todas essas questões de vida agitada e esses contextos sociais fazem com que fiquemos mais ansiosos e mais deprimidos, né? E o Brasil, o povo brasileiro é muito aconchegante, o povo brasileiro ele é muito emotivo, ele tem essa questão ali então também na hora de sofrer ele sofre mais, essa é a minha teoria. Mas que faz realmente sentido, né? Sim. Que sofre bastante, é muito preocupado, muita gente preocupada, né, em como manter, não ficar endividado, né, dar conta das contas, pôr comida dentro de casa, que realmente não tá fácil. Aí é o serviço que é complicado, né? E você só poderia me falar também como que o trabalhador ele pode auxiliar, ajudar para o ambiente se tornar mais sadio, mais leve? Então, é importante que o próprio trabalhador ele deixe o seu posto de trabalho mais limpo e bem cuidado. Uma outra questão é que o trabalhador ele é responsável por dar um basta na fofoca, nas intrigas e gerar, ao que eu falo, a cultura do elogio, né? Então seria importante a gente fazer o que eu chamo de fofoca reversa. Essa fofoca reversa seria quando você tenta espalhar e promover aquilo que o seu colega fez de legal, né? E não promover o que ele fez de ruim.
Um terceiro questão que eu acho que os trabalhadores também são responsáveis dentro do ambiente de trabalho é de tentar criar relações genuínas com pelo menos um colega de trabalho. Então, o que é criar uma relação genuína? É quando você, para além de apenas sentar do lado da pessoa ou discutir questões que são técnicas, você também se interessar e escutar a pessoa do colega que você tem. É você também saber quais foram as situações de vida que ele superou, de onde que ele veio, como que é constituída a família dele, quais são os medos, enfim, essas questões todas. E aí você gera um vínculo com um colega de trabalho. E esse colega de trabalho, vocês dois, né, gerando vínculos entre vocês podem se ajudar mutuamente, né? Vocês podem também assim crescer, né? Saber o que é a fragilidade, ou perceber um dia que não está bem, levar um suquinho, um bolo, enfim. E também estar aberto a algum feedback ou alguma pontuação que ou sua chefia ou algum colega de trabalho que você perceba que é uma questão genuína também, que aquela pessoa tem um bom propósito, dela te pontuar e você ter a abertura de acolher. E assim você vai desembolar aí sua carreira profissional, né? E vai se desenvolver também. Não, e a amizade que faz bem, né? O para além do crachá, né? Sim, é verdade. Para além do crachá, faz muito bem, né? Você ter um apoio, assim, né? Que às vezes que é difícil, né? Às vezes você separar um pouco o pessoal do profissional, você chegar mal, né? No serviço, e aí não consegue concentrar direito, e você ter um ombro ali, amigo, para poder desabafar também, tornar a mente mais leve. É verdade. E assim, quais os avanços você acha que nós tivemos nos últimos tempos para valorizar essa saúde mental dentro do trabalho? Sim. Então, eu cito aqui 3 avanços na legislação brasileira. Em 2023, a gente teve o acréscimo do assédio na CIPA, então ficou Comissão Interna de Prevenção de Acidente e de Assédio, de qualquer tipo de assédio, moral ou sexual. Eu acho que isso foi um grande avanço, porque já obriga as empresas a trabalharem nesse assunto. Um segundo avanço que eu considero é a lei, também de 2023, é a Lei de Equiparação Salarial. Então, ela torna com que o salário da mulher e do homem que exercem a mesma função seja equiparado. Né? Por que vai ser diferente apenas por uma questão de gênero? Então, essa lei ela busca dissolver essas diferenças, reparar essas injustiças. E aí, quando a lei ela fortalece a trabalhadora nesse aspecto vulnerável, ela torna o trabalhador mais forte psicologicamente. Então, eu acho que do ponto de vista mental, isso foi um grande ganho da legislação. E um terceiro avanço que eu considero que está super assim, quentinho, que foi agora de 2023, do dia 23, saído do forno. De dia 27 de março, é a certificação para as empresas promotoras de saúde mental. É uma certificação do governo federal para as empresas que cumprirem vários requisitos, e é uma lista bem grande de requisitos. Esses quesitos, eles são promover capacitação de liderança, promover saúde da mulher, treinamento sobre assuntos que os próprios trabalhadores escolherem, facilitar o acesso a psicólogo e psiquiatra dos trabalhadores. Então tem uma lista bem grande. E eu acho que essa ação, se realmente implementada, vai ser um sucesso para os trabalhadores que trabalharem nessa empresa. E para a empresa também, né? Porque acaba se tornando uma troca. A empresa tem muito ganho. Que aí tem os trabalhadores, né? Os funcionários felizes, né? Vem recompensa, o retorno. Em relação a isso. Nossa, é verdade. Absenteísmo, né? De diminuir a rotatividade, participação, a pessoa veste mais a camisa, né? Vamos dizer assim, se entrega mais positivamente, sem um abuso. Sim, existe um índice que chama ROI,
que é você, a cada dólar que você investe em saúde mental, você tem um retorno de 4 dólares. Já tem estudo falando sobre isso. Uau. É interessante. Ai, que beleza. Então a empresa ela tem a ganhar com esses investimentos em saúde mental. Ai, todos ganham, né? Uma Todos super ganham. novidade. Sim. Que novidade gostosa de saber. Verdade. Espero que muitas implementem aí, né? Sim. E falando em novidade, a gente viu aí, depois da pandemia a questão do home office, a migração home office. Como que você, assim, quais são os desafios para a parte da saúde mental, assim? Sim, então, home office não é mil maravilhas igual às vezes algumas pessoas pregam, não. Ela tem muito desafio também. Um deles é você conseguir separar o que é do seu lado pessoal do seu lado de trabalho. Então, às vezes, fica tudo muito interligado e isso fica confuso. Então, a pessoa não tem um posto de trabalho adequado, a pessoa não tem mesas, maquinários, internet, enfim, né? Então, isso é ruim. Por exemplo, para a mulher trabalhadora, ela acaba tendo que cuidar do filho estando trabalhando, tá cuidando de gato, cachorro, enfim. Mas realmente, por exemplo, o home office, ele permitiu com que a pessoa trabalhasse assim, em cidades diferentes, estados, até países diferentes ao redor do mundo. Então abriu as portas realmente para outras perspectivas, mas ela também tem seus desafios. Um deles também é o desafio da carga horária, porque às vezes não fica muito bem delimitado. Então você vê assim, excessos de reuniões e a pessoa tem que estar 100% ali do tempo, do dia, disponível para responder, enfim. Então há alguns avanços que ainda têm que ser bem estabelecidos para que o home office funcione tranquilamente. Tem muitos desafios ainda a serem conquistados, né? Tem muitas empresas indo para o home office, tem muitas empresas voltando. Coisa mesmo, até mesmo. É uma questão de teste também, né? Essa questão agora também de outras modalidades de trabalho, por exemplo, o trabalho de 4 dias na semana. Então tá assim, tudo em fase de teste. Para algumas ramos de atividades dá certo, para outras nem tanto, a gente tem que ir sentindo. Eu acho que a questão do tentar outras modalidades seria excelente. Eu acho que o híbrido é muito bom. Porque assim, mistura o home office com o presencial. Então não fica completamente polarizado só um ou só outro, né? Aí temos que amadurecer, né? Espero que assim muitos ramos, né, ganhem com essa questão. E falando nessas diferenças, e do setor público para o privado, qual a diferença que você vê? Então, tem muitas diferenças, porque cada setor ela tem suas peculiaridades. Então, por exemplo, o trabalhador do setor público, geralmente ele passa no concurso, no processo seletivo. E às vezes não é feito um estudo do perfil da personalidade dele para a vaga que ele vai ocupar. Então, às vezes se vê assim, algumas questões que eram facilmente assim, de ser identificado até no processo seletivo, né? Então, um servidor que de repente ele não tem o perfil de trabalhar com o público e ele foi alocado justamente para atender o público. Ou então, por exemplo, um servidor que ele não tem paciência para trabalhar com o aluno e ele está ali no setor de educação. Então tem essa questão que não há um processo seletivo direcionado para o perfil do trabalhador para aquela atividade que ele vai exercer. E a outra questão que eu considero assim, muito importante também é que o servidor público, ele é um fator que era para dar muita segurança, que é a estabilidade profissional, né? Ele não pode ser mandado embora, às vezes se torna uma prisão. Ele trabalha na mesma função, às vezes uma vida, ele cresce profissionalmente, ele melhora a questão salarial, mas chega às vezes um momento da vida dele que ele se desencanta com aquela função. E aí o que acontece? Ele não consegue sair. O serviço público não permite que haja mudanças de função. Então ele fica preso naquela gaiola, e às vezes desencantado, e ele não quer às vezes mudar de
sabe assim, ele não tem coragem de deixar essa carreira que ele já construiu para trás e entrar novamente no mercado de trabalho no setor privado. Então, às vezes, você vê a pessoa insatisfeita e tendo que trabalhar porque ela já tem toda uma carreira que ela fez. Agora, no setor privado, eu vejo que há um medo assim, de ser mandado embora, de ser demitido, há mais cobranças assim, por produtividade, mas eu percebo que há assim, uma maior flexibilidade de passar de uma empresa para outra, ou até de mudar de função dentro da mesma empresa por um processo, por exemplo, seletivo interno, né? Então, assim, são trabalhos diferentes com demandas psicológicas e psiquiátricas diferentes também. E te fazer uma pergunta a respeito do estresse. Tem algum momento que o estresse ele é positivo? Sim, o estresse, ele até um certo ponto, ele é positivo. Então, por exemplo, eu tenho uma prova para fazer. É um estresse para mim. É ela que me faz mudar. Né? Então, eu tenho um vestibular, eu tenho um desafio na profissão, isso me gera um estresse, mas isso também me faz aprender. Eu só faço um curso, por exemplo, de pós-graduação, porque às vezes eu preciso, eu tenho um estresse, eu tenho uma demanda ali. Mas se esse estresse for muito maior do que eu consigo absorver ou assimilar, e se for um estresse muito crônico, então, por exemplo, eu vou fazer um curso de pós-graduação, eu sei que são 2 anos e pronto, depois isso vai ceder e vai passar. Mas se for um estresse muito alto e muito crônico, que ele já começa a me dar muitos sintomas físicos, emocionais, tem um prejuízo, sei lá, eu me separo, eu não tenho vida pessoal, eu não tenho lazer, enfim, e isso for cronicamente, ele se gera uma exaustão e isso pode levar até um burnout. Entendi. Que é super complicado, tá na moda, né? Também foi até uma questão que a Organização Mundial da Saúde também elencou o burnout como uma doença relacionada ao trabalho. Ao trabalho, né? É um tema para um outro Ai, a gente vai te convidar para conversar, hein? Doutora Andréia, o bate-papo tá uma delícia, tá bem gostoso. Eu quero te convidar para mais conversas como essa, espero que aceite mais os nossos convites. E para fechar nosso programa com chave de ouro, poderia falar quais são as vantagens, tanto para a empresa quanto para o trabalhador, em ter um ambiente sadio? Então, ambos saem ganhando. Para a empresa, é menos atestado, menos afastamento, reduz o absenteísmo. Também a empresa consegue reter mais talentos, diminui a rotatividade. O excesso de turnover na empresa, ela faz com que a empresa perca talentos, tem que gastar muito dinheiro com processo seletivo, com treinamentos, e a pessoa que está substituindo uma outra que saiu, ela leva um tempo até que ela pegue de novo aquelas habilidades para substituir aquela pessoa que já estava na empresa e já habituada com aquelas ações. Então, a empresa, ela tem muitas perdas. Por exemplo, até mais judicialização. Agora, para o trabalhador, trabalhar numa empresa saudável, ele trabalha com mais felicidade, ele trabalha assim, e tem mais crescimento pessoal e profissional, é tudo de bom. Ele adoece menos. Entrega mais, tem mais criatividade, né? Sim. Até para resolver problemas, né? Ele vê mais propósito, né? Nossa, você ir comendo, ir na dúvida, o que está acontecendo? Dói, a gente sente assim, vai estressando cada vez mais, adoecendo cada vez. Nossa Senhora. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Como que a gente faz para te achar? Quer deixar aí pra gente seu contato? Então, eu tenho um Instagram que eu discuto muito assim essas questões de trabalho. Eu recebo muita pergunta, então eu utilizo e a gente vai deixar aqui escrito para quem quiser acessar. Tá aqui, vai estar aqui na telinha, tá, gente? Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Pessoal, muito obrigada também por vocês estarem aí conosco. Até a próxima terça. Curta, compartilhe aí com todos os colaboradores, amigos, a todo mundo. Um forte abraço. Até mais. Até mais.